Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor reconciliou o mundo em Cristo, confiando no sua palavra. A palavra da reconciliação, a palavra que hoje aqui nos salva. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular, a sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganhaste o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida sob a palavra de duas ou três testemunhas. Se ele não vos der ouvido, dize-o à igreja. Se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Em verdade vos digo, tudo o que ligardes na terra será ligado no céu. Tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. De novo eu vos digo, se dois de vós estiverem de acordo na terra, sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está nos céus. Pois, onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, eu estou aí, no meio deles. Palavra da salvação. Rezemos num tempo de silêncio, no íntimo do nosso coração. Peçamos ao Espírito Santo que nos auxilie no esforço que fazemos agora para compreender a palavra e aplicá-la em nossa vida. Supliquemos o seu auxílio. Amém. Queridas irmãs e irmãos, domingo passado, nós celebramos, como hoje, o mistério de Cristo, sua Páscoa, paixão, morte e ressurreição na Eucaristia. E na celebração desse mistério, estamos acompanhando juntos, ou sendo conduzidos na celebração desse mistério, pelo Evangelho de Mateus. Nós vimos Jesus contar o segredo messiânico. Ele é um Messias diferente que vai sofrer, vai ser rejeitado, vai ser morto e ressuscitará. Vimos a reação de Pedro, que foi tão severa e dura com Jesus, repreendeu Jesus, tomou Jesus, levou Jesus a um lugar à parte, repreendeu. E vimos uma reação firme de Jesus, para não dizer dura, severa. Vai para longe de mim, Satanás, pois não pensas como Deus, mas como os homens.
Jesus nos fala que, como discípulos e discípulos dele, o que nos caracteriza é que nós devemos ser homens e mulheres que pensam como Deus. E hoje Jesus ensina a gente o que é ser homem e mulher que pensa como Deus e não como homem. Exatamente como pensar como Deus diante de uma pessoa que erra. É o melhor mote, é o melhor modelo, é o ponto mais estrangulador do temperamento do homem e também na interpretação nossa do temperamento de Deus, porque a gente viu também Jesus mudar o temperamento, ser duro com Pedro, corrigindo-o. Nós estávamos no capítulo 16 de Mateus, hoje já estamos no capítulo, lá nos meados do capítulo 18. Mateus 18, 15, 20. Anote aí, pegue a sua Bíblia e vamos aprofundar esse texto. Esta semana que termina e a semana que começa, precisamos de um alimento novo desta palavra. Passamos dos 125 mil mortos pela Covid. Continuamos num ambiente de insegurança, de instabilidade, de desconfiança. Continuamos a sofrer os percalços de nossa vida econômica, social, política e também os sofrimentos da igreja, especialmente da arquidiocese, aqui com esse problema enfrentado em Trindade, o santuário do Divino Pai Eterno em Trindade, a administração, passando por esse momento de grande provação. Como é que essa palavra de Deus chega para nós que vivemos essas provações? Bom, o texto de hoje começa assim, no versículo 15 do capítulo 18. Naquele tempo Jesus disse a seus discípulos, é uma conversa com os discípulos, se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo. Bom, o que é que estava acontecendo que Jesus entra nesse assunto de corrigir o irmão? Seguramente, aquela correção dura de Jesus dirigida a Pedro provocou em Pedro uma crise. Pedro e os apóstolos devem ter se sentido muito abalados, muito tocados pela firmeza e pela dureza com que Jesus os corrigiu. O capítulo 18 inteiro, eu te recomendo nessa semana a você ler o capítulo 17, desculpe. O capítulo 17 começa com a transfiguração. Depois daquela correção tão dura que Jesus fez a Pedro, depois de anunciar a paixão, sentiu a tristeza, o abatimento dos discípulos, falou, Pedro, você está muito abatido, muito baqueado. Tomou consigo Pedro, Tiago e João e falou, vocês ficam aí embaixo, eu vou com esses três lá para a montanha, porque nós precisamos acertar uns pontos. Foi quando exatamente Jesus os levou para uma alta montanha, para corrigi-los em particular. E corrigiu-os com uma visão beatífica. Entrando no céu, Jesus com Moisés e Elias, e depois o próprio sinal do Espírito Santo, a nuvem luminosa, e depois a voz que veio da nuvem, dizendo, este é meu filho amado. Então, ali, a intimidade de Jesus com o Espírito Santo e com o Pai, já nos deu, com Moisés e Elias, quer dizer, com a palavra de Deus, já dá para a gente um pano de fundo de compreender que na subida do Monte da Transfiguração, foi a forma que Jesus escolheu para corrigir as expectativas de Pedro, Tiago e João, os primeiros apóstolos, junto com André, irmão de Simão. Esses três apóstolos têm uma missão muito específica de animar e entusiasmar o grupo todo que está lá no pé da montanha, esperando a descida.
Quando descem da montanha, Jesus recomenda para eles guardarem o segredo. Não conta essa visão que vocês tiveram até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Fala de novo na morte. E termina a descida, e lá embaixo na descida os discípulos perguntam, mas e esse negócio de Elias, que viria preparar a vinda do Messias? Você chegou, você é o Messias, mas cadê Elias, que é o grande profeta que virá para preparar o Messias? Jesus fala, Elias já veio, já foi, já veio de verdade. Elias já veio, já subiu para o céu, eu vim. Acontece que a gente tem muita impaciência com o tempo de Deus. Entre Jesus e Elias tem uma diferença aí de 600, 700 anos. Falar, não, mas 600 anos, há 500 anos atrás ele já veio. Parece um desconcerto, não é? E eles imaginavam uma vinda imediata. Jesus fala, Elias já veio. Depois disso, ainda no capítulo 17, Jesus cura um filho possuído que os discípulos não deram conta de curar. E Jesus diz que certos males só se vence com oração e jejum. Para uma fé que seja pequena do tamanho de um grão de mostarda, mas com oração e jejum não tem diabo que não obedeça. E no capítulo 17, versículo 22, Jesus anuncia pela segunda vez a paixão. Volta o tema do escândalo. Ele anuncia a paixão e começa uma instrução acerca do escândalo, acerca do pecado, acerca da queda. Lembra que domingo passado na pregação eu falei que escândalo, pecado e queda estão intimamente associados. Depois, entramos no capítulo 18. A pergunta e a inquietação, quem é o maior no reino dos céus? Jesus põe uma criança no meio da roda e fala que o maior no reino dos céus é quem se fizer como uma criança para acolher o reino como uma criança. Esse é o maior. E aí entra propriamente onde estamos agora. No capítulo 18, versículo 6, tem aquele ensino de Jesus, que eu terminava a pregação domingo passado, com aquilo, o tema das causas da queda, das causas do escândalo. Quem causa a queda dos pequenos? Mateus 18, versículo 7, Jesus diz assim, desgraçado o que causa tantas quedas. Melhor seria amarrar uma pedra no pescoço e se lançar no mar. E aquele ensino, se tua mão te leva a pecar, se teu pé te leva a pecar, corta-o. A luta para não ser corrompido pelo mal totalmente. Perca uma parte de você, mas não perca você. E Jesus entra de novo, a partir do versículo 18, do capítulo 18, versículo 10, entra no embate do tema do escândalo, do pecado, da queda, mas entra no tema do esforço nosso para corrigir quem erra. Isso é o tema de hoje. Esse é o assunto nosso hoje. Se teu irmão pecar contra ti, vá corrigi-lo. Vamos lá? Tomemos então. Versículo 15. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos, se teu irmão pecar contra ti, vá corrigi-lo, vai corrigi-lo, mas em particular, a sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganhaste o teu irmão. Nós colocamos muito acento na pedagogia nossa, no esforço nosso de corrigir o irmão.
nós colocamos pouco acento no resultado. O sinal da eficácia da correção é ganhar o irmão. Nós, às vezes, temos um desencargo de consciência. Não, eu tentei, eu fiz de tudo que podia fazer eu fiz. E a gente põe o ápice no esforço da gente. Tentei de tudo. E Jesus apresenta uma coisa muito curiosa. O ápice é ganhar o irmão. O ápice não é o esforço meu. O ápice é o resultado disso. Então, aperfeiçoar numa metodologia que gere um resultado. Qual é o resultado? Ganhar o irmão que erra. Na verdade, ganhar o irmão que erra é o tema da encarnação. Foi por isso que Jesus veio ao mundo. Ele veio para ganhar o irmão que erra, que errou. Esse é o tema da salvação. Esse é o tema da paixão, da morte, da ressurreição de Jesus. Jesus está falando dele. Ele veio para ganhar o irmão que errou, a irmã que errou. Ele é por excelência o que veio nos corrigir. E corrigiu-nos com uma pedagogia associando-se ao sofrimento nosso. Ao sofrimento que o próprio pecado provoca e causa em nós. Ele tomou sobre si as dores, ele não conheceu o pecado, mas trouxe no seu corpo as marcas do pecado, como se tivesse cometido. Associou-se a nós no sofrimento pelo pecado para dar-nos testemunho de um amor que ganha, que salva. Precisamos prestar atenção em alguns detalhes. Vivemos tempos de relações desgastadas. Vivemos tempos em que nós nos habituamos a uma autonomia e independência mútua e recíproca, que a gente não se sente no direito e na obrigação de corrigir mais uns aos outros, e não se sente de jeito nenhum liberado e autorizado para dizer alguém pode me corrigir. No ambiente da família, no trabalho, também na igreja. Quando alguém erra, a gente não pensa no esforço da gente em dizer, ligar para a irmã, para o irmão, para o filho, para o pai, para o genro, para a nora, para o padre, e dizer, eu preciso conversar com você. E corrigi-lo em particular, e não no grupo do Zap, não é? E não nas redes sociais. Vocês viram a missa hoje? O que o padre fez? O que o padre falou? Vocês viram no almoço hoje? O que a minha tia falou lá na mesa? Você viu o que o genro hoje conversou? Não põe primeiro nas redes sociais. Vá corrigi-lo em particular. O sinal de que você é movido por uma força sobrenatural e não por um impulso de desaforos e de honras e desonras humanas, mas um esforço e uma graça sobrenatural, é que você não põe a ofensa do outro no centro, não põe você no centro, você renuncia a si mesma, a si mesmo, você toma a sua cruz. E o que é tomar a cruz? Quando é que Jesus tomou a cruz? Ele tomou a cruz. O que é tomar a cruz? Abraçou a cruz de vir que nos corrigir, nos salvar. Quando nós renunciamos a nós mesmos, renunciamos os desaforos, as ofensas, as afrontas que recebemos, passamos por cima de sentimentos e de umbigos e egos feridos e dizemos, não, eu vou ligar para ele, para ela, eu vou marcar uma conversa, eu vou dar o tempo necessário, vou esperar passar minha raiva, mas eu vou chamá-lo e vou conversar com ele. Porque o que eu quero é ganhar meu irmão, ganhar o irmão. Conservar
o irmão como membro do afeto, da família, o vínculo da amizade, o vínculo da irmandade na igreja e na comunidade de fé. Jesus é o grande mestre da correção. Ele nos corrige com sangue, suor e lágrimas. Ele pode nos ensinar métodos eficazes de correção com resultados altíssimos, porque ele mesmo não poupou a seiva do seu corpo, sangue, suor e lágrimas, para nos corrigir. Portanto, permitamos. E o mais importante, cole no tema do corrigir o irmão e ganhar o irmão com a conclusão do Evangelho, que é a oração. Daqui um pouco a gente volta a isso. Mas continua o empreendimento, o esforço em corrigir. Jesus corrige o exagero imediato que existia nos ambientes das comunidades messiânicas, como uma comunidade chamada os essênios, no tempo dele, em que a regra da comunidade era rigorosíssima. Errou, teve um deslize, salva a comunidade eliminando esse pecador. Jesus diz, olha, vocês dão força demais para o corpo da comunidade e esquece que uma comunidade só existe se existem membros. Vocês começarem a eliminar todo mundo, daqui um pouco não vai sobrar ninguém. E o mais importante é que a comunidade seja um ambiente e tenha uma metodologia e um modo de organização que salve. Nós não entendemos muito bem o tema da correção, porque nós vivemos numa sociedade excessivamente castigadora e punitiva. Nós punimos os errados com bala. Nós temos prazer em execrar o outro que erra. Nós vivemos uma sociedade do espetáculo. Não é à toa que a gente vê o modus operandi da justiça, não é? Da organização da sociedade, que quando vai corrigir alguém é com forma espetaculosa. A gente quer chamar a atenção de alguém, mas diz assim, já vou levar o celular no bolso com gravador, porque se ele falar qualquer coisa, se ela falar qualquer coisa que me ofenda, eu tenho matéria para denunciá-lo como danos morais. A nossa correção não é em vista de ganhar, de corrigir e de salvar como Jesus. A nossa sociedade perdeu. O tema da correção é o tema da educação, é o tema da salvação. O tema da correção é o tema da fé. É o tema do amor. Continuemos a pedagogia da correção. Jesus aqui quer educar-nos para um esforço pessoal de correção, ensinando a gente como corrigir o irmão. Segunda regra, versículo 16. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida sob a palavra de 2 ou 3 testemunhas. Bacana que a gente às vezes assusta com o rigor do Antigo Testamento, mas nesse ponto o Antigo Testamento tem saltos altíssimos de progressão em comparação às leis que imperavam nas sociedades vizinhas de Israel e no resto do mundo. No livro do Levítico, no livro do Deuteronômio, tem 2 mandamentos que eu faço questão de recordar a você. Levítico 19 e 17. Não tenhas nenhum pensamento de ódio contra o teu irmão, mas não hesites em repreender o teu compatriota, para não te onerares com o pecado em relação a ele. Pensa, compatriota, não é só o irmão de comunidade, porque no Israel do Antigo Testamento, o irmão de comunidade é o irmão da pátria. Imagina se nós estabelecêssemos isso no Brasil. Deuteronômio 19:15.
uma testemunha não se apresentará sozinha contra um homem que tenha cometido um crime ou um pecado, ou uma falta, quaisquer que sejam. Só se pode proceder à instrução do caso mediante as declarações de 2 ou 3 testemunhas. Deuteronômio 19:15. Israel conseguiu o desenvolvimento sociocultural como modelo para o mundo e se tornou o cristianismo depois, vou usar uma expressão mais correta, a religião judaico-cristã, porque o cristianismo traz a herança cultural da sabedoria milenar da tradição judaica, mas a religião judaico-cristã serviu de modelo para o Ocidente e para boa parte do Oriente inteiro, por causa da forma com que progrediu no senso de justiça e na qualidade da normatização das relações humanas, da mediação, da lei como mediação para salvaguardar a relação humana e salvaguardar a pessoa humana. Lembra que toda questão seja decidida sob a palavra de 2 ou 3 testemunhas. Por quê? Porque 2 ou 3 testemunhas é o plano original da criação. Gênesis, lembra? Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Bonito, né? Então, quando a gente pensa, vou corrigir meu irmão, meu filho, minha filha, já falei individualmente, mas não mudou, vou corrigir meu colega de trabalho, o meu padre, minha irmã na comunidade, meu irmão na comunidade, mas agora eu vou chamar 2 ou 3 testemunhas, a gente está trazendo para nós a imagem e semelhança do próprio Criador. É tão importante ganhar esse irmão que eu preciso empreender um esforço maior. Eu preciso criar um ambiente não de punição e de repressão e de castração, mas um ambiente de cuidado e de cultivo que essa irmã, esse irmão que erra, perceba que há um esforço, há um empreendimento de esforços para salvá-lo. Nesses anos na Arquidiocese de Goiânia, eu posso dizer isso, quantas vezes eu vi Dom Washington desenvolver essa metodologia na Arquidiocese. Um irmão erra, ele chama e corrige em particular. Às vezes chama 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Não chama só 1 vez. Lá pelas tantas o Dom Washington fala, precisamos de te chamar a atenção na frente de 2 ou 3 testemunhas. Impressionante o zelo. Impressionante a forma com que Dom Washington empreende esse esforço, essa pedagogia de salvar o irmão. Versículo 17. Se ele não vos der ouvido, dize-o à igreja. O mais alto nível de decisão é a comunidade de fé, é a igreja. Por quê? Porque retoma o tema de 2 domingos atrás. Vamos ver? Se nem mesmo a igreja ele ouvir, se nem mesmo a igreja, olha a importância da igreja, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Aqui pode dar um desconforto, a gente pensar, nossa, mas que sentença dura, tratar alguém como um pagão, um pecador. Aqui tem uma sentença que eu tenho a graça de conhecer algumas mães e pais que aprenderam isso no ambiente da família. Filhos, filhas custosos, que eles aprenderam que nunca vão poder deixar de ser pai e mãe, mas não vão mais ficar cobrando como se ela fosse cristã. Não adianta, ele não aderiu aos princípios aos quais eu aderi e ensinei. Aqui
seja tratado como se fosse um pagão, um pecador público, significa também pare de ficar aperreando todo dia, toda hora, enchendo a paciência. Põe num automático e comece a lidar com isso, com a natureza do joio e do trigo. Lembra? Espera, o dia da colheita vai ser resolvido. Vamos crescer junto, do joio e do trigo. Não tem como arrancar agora. Só no dia da colheita vai ser resolvido. E não seremos nem nós que vamos resolver. É o dono da messe que vai dizer aos anjos: amarra primeiro o joio, queima, depois colha o trigo e põe no celeiro. Retoma o tema. Impressionante isso. Mas retoma também um tema importantíssimo. Versículo 18. Em verdade vos digo, tudo que ligardes na terra será ligado no céu. Tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Lá em Mateus 16, 19, essa tarefa era para Pedro, lembra, como chefe da igreja. Aqui essa tarefa é para o conjunto dos discípulos, é para a igreja. É obra da igreja. Aqui retoma o tema do poder das chaves, concedido a Pedro, agora à Assembleia, ao colégio apostólico, em níveis diferentes. Pedro, o Papa, o colégio apostólico, os bispos, nós, os padres, os leigos e leigas, em níveis diferentes, mas é tarefa da igreja em níveis diferentes. Cada uma das camadas e das categorias que compõem e formam esse corpo, cada uma dessas esferas tem uma responsabilidade de ligar na terra e ligar no céu. Irmã, irmão, vivemos tempos tão difíceis. Tratar o outro como se fosse um pagão ou um pecador público. Pode ser, não te ocupes mais com ele. Já não és mais responsável por ele. Quem sabe, a partir de agora, só Jesus conseguirá algo. A igreja, no máximo, se ocupará a partir de agora com a salvação dele, pela oração, pela penitência, pelo jejum. Santa Mônica não rezou 30 anos pela conversão do filho custoso e alcançou a graça. Seguramente Santa Mônica corrigiu esse menino custoso, Agostinho, muitos anos, e ele não mudava. Mas numa certa altura Mônica percebeu, agora é oração, jejum, penitência, e alcançou. Nós, na nossa sociedade punitiva, castradora, repressora, do espetáculo da bala, não é? Do espetáculo do chicote, do espetáculo da punição. As novelas, quanto mais as novelas têm um personagem ruim que vai ser punido, não é? Quanto mais se atiça e se acirra os ânimos, mostrando a perversidade do personagem mau, e vai caminhando para o dia da punição, maior a audiência das novelas. As novelas não alcançam índices altíssimos de audiência, mostrando o bem e a disseminação do bem. É sempre o ápice, o dia que ela apanhou, que ele morreu, foi espatifado, foi preso, foi morto, foi assassinado. A nossa sociedade é a sociedade do espetáculo da morte. E nós precisaríamos aprender com Jesus a repropor a igreja como espaço onde reina os sentimentos e pensamentos, as palavras e ações de Jesus. Repropor a igreja como lugar que cuida, e que a igreja que é espaço de consolidar e aprofundar as relações nossas, pela correção, e onde a correção não alcançar, tem um outro modo. Vamos ver? Já falei, mas o próprio Jesus agora fala pela oração.
Versículo 19. De novo eu vos digo, se 2 de vós estiverem de acordo na terra, sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está nos céus. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou aí no meio deles. Curioso é que o primeiro esforço, se teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo em particular. Se ele te ouvir, tu ganhaste o teu irmão. Para que ganhar o irmão? Ganhando o irmão, a gente se reúne agora em nome do Senhor. E o que pedir a gente ganha. Aqui é a dinâmica da renúncia de si mesma. Da renúncia de si mesmo. Aqui é reunidos em nome de Jesus quando reunidos não por qualquer motivo ou maneira, não por hábito, não por medo, não por prestígio e cargos, reunidos não por tradição e costume, não por ser uma igreja, uma comunidade onde a gente tem um monte de função, de jaleco e de tarefa, que um monte de gente faz um monte de coisa e se destaca e tem prestígios e reconhecimentos por ser padre, ministro disso ou daquilo, mas reunidos em nome, razão central da vida da igreja, convertendo-se a Ele sempre, criar um espaço para viver toda a existência em torno dele, viver o estilo de Jesus, renunciar a si mesmo, sair de si, alcançar o outro, faz-me mais próximo de Deus. O esforço de corrigir o irmão é um esforço que dá resultado, primeiro, porque me faz sair de mim, sair de si. É a primeira regra. Atenção, domingo passado. Quem quiser me seguir, lembra de eu falar? O querer. Primeira regra do querer. Depois da regra do querer, o renunciar a si. Terceira regra, tomar a cruz. Quarta regra, seguir. Querer, renunciar, abraçar a cruz, seguir. Jesus propõe que nós abracemos a cruz. A cruz nossa é ganhar os irmãos. Ganhar o irmão. Eu não sei para vocês, mas esta semana meditando esse texto, eu até fiz uma lista de pessoas que eu fui tomando distância delas. Esse evangelho me fez, inclusive, mandar algumas mensagens, tentar um esforço de novo, reaproximar, repropor um cultivo de relação. Porque diante de Deus, eu posso ser a pessoa mais limpa, mais pura, mais perfeita, sem contaminação com o erro de ninguém. Mas se não tiver 2 ou 3 reunidos em nome dele, não vai ter atendimento do pedido. Para o pedido alcançar, não a graça de ser atendido, mas para o pedido alcançar a graça de ter um Deus conosco, Emanuel, é o nome de Jesus, não é? Reunidos em meu nome, eu estou aí no meio deles. O Emanuel, Mateus propôs esse nome lá no capítulo 1 do livro, agora repropõe aqui no capítulo 18. Jesus é o Deus conosco, é o Emanuel, está no meio da gente. Está no meio da gente para dizer para a mulher adúltera, para o pecador público, para o paralítico, para o cego, para o leproso: levanta, pega a tua cama, levanta, vai, tua fé te salvou, levanta, vai, não peques mais. Jesus, Ele, na cruz, nos corrige. Na cruz, Jesus retoma a comunicação. Jesus, na cruz, retoma a atenção recíproca. Do alto da cruz e da solidão da cruz, Ele supera a solidão humana e olha para nós e convida-nos a sair de nós mesmos e olhar para Ele. Se olhamos para Ele, alcançamos dele um olhar de perdão para com as nossas faltas e somos capazes de estender a mão para quem está do nosso lado
e dizer ao irmão ou à irmã: assim como ele perdoou as minhas ofensas, eu te perdoo. Se olhamos para a cruz, nós damos conta de estender a mão para o irmão, como ele estende as duas mãos para nós na cruz, como ele estende o corpo inteiro na cruz, na solidão da cruz, e diz: do jeito que eu te perdoo, eu quero que vocês perdoem quem está do lado de vocês e errando contra vocês. Jesus chama a gente a formar uma igreja, uma comunidade com uma corresponsabilidade nova. O perdão cicatriza feridas. Por que quem é perdoado experimenta ser cuidado? Aquela pergunta terrível de Caim, quando escuta o barulho de Deus, que pergunta: cadê seu irmão Abel, que ele acabou de matar? Lembra que Caim responde, Gênesis 4:9, acaso sou o guarda do meu irmão? Acabou de matar e diz: acaso sou o guarda do meu irmão? Deus responde para Caim, para mim e para você: sim, você é guarda, você é tutor, você é zelador, é zeladora da vida do seu irmão, como eu sou da sua vida. Jesus responde para mim e para você assim. Na primeira leitura do profeta Ezequiel, ele diz: se você não corrigir o seu irmão, eu te pedirei contas da morte dele. Essa meninada toda morrendo na bala, na periferia e no centro das cidades, no campo e na cidade, Brasil afora. Mais de 60 mil assassinatos todo ano. E a gente tem prazer em ver mais um morto. E para cada morto que não foi corrigido por nós, o Senhor diz: eu te pedirei contas da morte dele. Irmã, irmão, Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 13, versículo 8 a 10, diz: não fiqueis devendo nada a ninguém a não ser o amor mútuo. A única dívida permitida entre os cristãos é o amor mútuo. Olharmos para cada uma e para cada um e dizer: eu devo tanto amor a você, eu devo tanto amor a você, tanto amor a você. Pois quem ama o próximo está cumprindo a lei. Pode cumprir os ritos, pode cumprir as normas, pode cumprir as regras, pode cumprir as tradições, pode cumprir os preceitos, mas não ama o irmão ao ponto de dar-se em amor a ele. De fato, os mandamentos, qualquer mandamento resume-se neste: amar ao teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz nenhum mal contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento perfeito da lei. Tantos que se tornaram observadores das leis religiosas, das tradições, das normas, dos preceitos, e diz para o outro que está no erro: ele está assim e vai pagar pelo erro. E a palavra de Deus diz: ele vai pagar, mas se você não corrigir e não ganhar o seu irmão, eu te pedirei contas da morte dele. Que nós hoje olhemos para uma vastidão de mundo que precisa de correção. Mas antes da correção, precisa de um coração capaz de se derramar em correção. Não nos esqueçamos que Jesus, antes de morrer, convidou um ladrão para tomar parte com ele hoje mesmo, no paraíso. Corrigiu-o na última hora e fez dele um participante do paraíso junto com ele, um ladrão. Não tenhamos medo de ser corrigidas, de ser corrigidos.
Pensemos e peçamos a Deus na graça de ser corrigido. Recoloquemos em nossa vida a possibilidade de sermos chamados a atenção, de sermos corrigidos, muitas e repetidas vezes, até sermos ganhados. Não tenhamos medo de ser corrigidos. A correção não nos tira pedaços, antes devolve-nos o pedaço mais importante que perdemos. Faz a gente recobrar a consciência, dizer: é verdade, errei, neguei a identidade de ser filha e filho de Deus, e faz a gente devolver para a gente o pedaço mais importante. Sou filha e filho de Deus. Obrigado porque você me corrigiu. Hoje, irmã, irmão, renovemos nossa aliança com o Senhor. Peçamos a Ele a graça. Apesar de terem visto as minhas obras, me provocaram, diz o Salmo 94. Vossos pais me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. Nós vemos as obras de Deus e mesmo assim, e apesar de ter visto as obras, a gente continua provocando Deus. Rezemos: nós somos o seu povo, nós somos o seu rebanho, o Senhor é nosso Deus, nosso pastor, Ele nos criou. Adoremos, prostremo-nos, ajoelhemos diante dEle que nos criou. Nós somos o seu povo, o seu rebanho, nós somos as ovelhas que Ele conduz com a sua mão. Incline a sua cabeça, feche os olhos, ponha-se na presença do Senhor e diga: eu quero ser uma ovelha conduzida por sua mão, Senhor. Eu aceito ser corrigido pelos irmãos de fé da igreja, pelos irmãos da minha família. Eu aceito e necessito ser corrigido, Senhor. Mas eu preciso criar coragem também para dar-me em esforço de corrigir quem precisa ser corrigido. Senhor, recoloca em minha vida, em minha agenda, recoloca no ritmo de minhas atividades esse tema e o espaço na minha vida para ser corrigida pelo meu próximo, mas também para corrigir quem precisa de mim. Dá-me, Senhor, devolve-me, Senhor, a graça deste caminho. Reze, ore, suplique do seu modo. Amém. Com todo vigor, com toda decisão, você agora vai fazer também a sua intercessão por quem precisa da sua intercessão. Se você já corrigiu e não deu conta de ganhar seu irmão, sua irmã, faça um pacto com Jesus de você hoje começar pelo poder da oração, do jejum e da penitência, um caminho para ganhar seu irmão, como Santa Mônica ganhou o filho Agostinho. Um caminho para ganhar. Mas também faça um pacto com Jesus que a partir de hoje você não vai aceitar e entender mais ser corrigido como uma ameaça, como um desrespeito. A partir de hoje você vai aceitar esse caminho de ser corrigido como graça, como sinal de que Deus cuida de você. Dirija um longo diálogo com Deus, fale, renove esta aliança com Deus, com as pessoas que já te corrigiram ao longo da sua vida, com as pessoas que você já corrigiu, com o caminho que você vai percorrer aqui para frente. Faça um louvor, glorifique o nome de Deus até
transbordar você em alegria, em adoração, em exultação, em aclamação do nome de Deus. E assim, o seu domingo e a sua semana vai ser um tempo de bênção e vai render muita graça para você. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmã, irmão, terminando essa pregação, essa meditação e oração da palavra, professando a fé, agora suplico de Deus a bênção sobre você e sua família. O Senhor esteja convosco. Inclinai-vos para receber a bênção. Que o Deus de toda consolação disponha na sua paz os vossos dias e vos conceda as suas bênçãos para aceitar ser corrigido e para dedicar-se a corrigir os seus irmãos. Amém. Sempre vos liberte de todos os perigos e confirme os vossos corações em seu amor. Amém. Assim, ricos em esperança, fé e caridade, possais viver praticando o bem e chegar felizes todos e reconciliados à vida eterna. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um bom domingo, uma feliz semana. Fique em paz. Graças a Deus.